dia, boa tarde ou boa noite. Vamos dando continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Nós estamos lendo no livro de Jó, né? E o discurso de Jó com seus amigos. Estamos no capítulo 23, que é a resposta de Jó, uma das respostas, né, de Jó aos amigos. Então Jó respondeu: até agora me queixo com a amargura. A mão dele é pesada, a despeito de meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Meus pés seguiram de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem poderá fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer, executa o seu decreto contra mim. E tem muitos outros planos semelhantes. Por isso fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Porque o Todo-Poderoso me marca as datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Os que mudam os marcos dos limites e apacentam rebanhos que eles roubaram. Levam o jumento que pertence ao órfão e tomam o boi da viúva como penhor. Forçam os necessitados a sair do caminho e os pobres da terra a esconder-se. Como jumentos selvagens no deserto, os pobres vão em busca de comida. Da terra deserta a obtêm para os seus filhos. Juntam forragem nos campos e respingam nas vinhas dos ímpios. Pela falta de roupas, passam a noite nus. Não têm com que cobrir-se no frio. Encharcados pelas chuvas das montanhas, abraçam-se às rochas por falta de abrigo. A criança órfã é arrancada do seio da sua mãe. O recém-nascido do pobre é tomado para pagar uma dívida. Por falta de roupas, andam nus, carregam feixes, mas continuam famintos. Espremem azeitonas dentro dos seus muros, pisam uvas nos lagares, mas a si mesmos sofrem sede. Sobe da cidade os gemidos dos que estão para morrer, e as almas dos feridos clamam por socorro. Mas Deus não vê mal nisso. Há os que se revoltam contra a luz,
não conhece os caminhos dela e não permanece em suas veredas. De manhã o assassino se levanta e mata os pobres e os necessitados. De noite age como ladrão. Os olhos do adúltero ficam à espera do crepúsculo. Nenhum olho me verá, pensa ele, e mantém oculto o rosto. No escuro os homens invadem casas, mas de dia se enclausuram. Não querem saber da luz. Para eles, amanhã é tremenda escuridão. Eles são amigos dos pavores das trevas. São, porém, como espuma sobre as águas. Sua parte da terra foi amaldiçoada. E por isso ninguém vai às vinhas. Assim como o calor e a seca consomem a neve derretida, assim como o calor e a seca depressa consomem a neve derretida, assim a sepultura consome os que pecaram. Sua mãe os esquece, os vermes se banqueteiam neles. Ninguém se lembra dos maus, quebram-se como árvores, devoram a estéril e sem filhos e não mostram bondade para com a viúva. Mas Deus, por seu poder, os arranca. Embora firmemente estabelecidos, a vida deles não tem segurança. Ele poderá deixá-los descansar sentindo-se seguros, mas atento os vigia nos caminhos que seguem. Por um breve instante são exaltados e depois se vão, colhidos como todos os demais, ceifados como espigas de cereal. Se não é assim, quem poderá provar que minto e reduzir a nada as minhas palavras? Então, Bildade de Suá respondeu: o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas, que a ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos? E a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a luz é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dele, muito menos o será o homem, que não passa de larva, o filho do homem, que não passa de verme. Então Jó respondeu: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio, e que grande sabedoria você revelou. Quem o ajudou a proferir essas palavras e por meio de que espírito você falou? Os mortos estão em grande angústia sob as águas, e com eles sofrem os que nelas vivem. Nu está o céu diante de Deus, e nada encobre a destruição. Ele entende os céus do norte sobre o espaço vazio. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Envolve as águas em suas nuvens e estas não se rompem sob o peso delas. Ele cobre a face da lua cheia, estendendo sobre ela as suas nuvens. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. As colunas dos céus estremecem e ficam perplexas diante da sua repreensão. Com seu poder, agitou violentamente o mar. Com sua sabedoria,
despedaçou o monstro dos mares. Com seu sopro, os céus ficaram límpidos. Sua mão feriu a serpente e a arisca. E isso tudo é apenas a borda de suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Jó prosseguiu em seu discurso. Pelo Deus vivo, que me negou justiça, pelo Todo-Poderoso, que deu amargura à minha alma, enquanto eu tiver vida em mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Sejam os meus inimigos como os ímpios e os meus adversários como os injustos. Pois, qual é a esperança do ímpio quando é eliminado, quando Deus lhe tira a vida? Quando Deus lhe tira a vida? Ouvirá Deus o seu clamor quando vier sobre ele a aflição? Terá ele prazer no Todo-Poderoso? Chamará a Deus a cada instante? Eu os instruirei sobre o poder de Deus. Não esconderei de vocês os caminhos do Todo-Poderoso, pois a verdade é que todos vocês já viram isso. Então, por que essa conversa sem sentido? Este é o destino que Deus determinou para o ímpio. A herança que o mal recebe do Todo-Poderoso. Por mais filhos que o ímpio tenha, o destino deles é a espada. Sua prole jamais terá comida suficiente. A epidemia sepultará aqueles que lhe sobreviverem, e as suas viúvas não chorarão por eles. Ainda que ele acumule prata como pó, e amontoe roupas como barro, o que ele armazenar ficará para os justos, e os inocentes duvidarão. O que ele armazenar ficará para os justos, para os justos e os inocentes dividirão sua prata. A casa que ele constrói é como casulo de traça, como cabana feita pela sentinela. Rico ele se deita, mas nunca mais o será. Quando abre os olhos, tudo se foi, pavores vêm sobre ele, como enchente. De noite a tempestade o leva de rodão. O vento oriental o leva e ele desaparece. Arranca-o do seu lugar. Atira-se contra ele sem piedade, enquanto ele foge às pressas do seu poder. Bate palmas contra ele e com assobios o expele do seu lugar. Existem minas de prata e locais onde se refina o ouro. O ferro é extraído da terra e do minério se funde o cobre. O homem dá fim à escuridão e vasculha os recônditos mais remotos em busca de minério, nas mais escuras trevas. Longe das moradias, ele cava um poço, em local esquecido pelos pés dos homens. Longe de todos, ele se pendura à balança. A terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro.
Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Os animais altivos não põem os pés nele, e nenhum leão ronda por ali. As mãos dos homens atacam a dura rocha e transtornam as raízes das montanhas. Fazem túneis através da rocha, e os seus olhos enxergam todos os tesouros dali. Eles vasculham as nascentes dos rios e trazem à luz coisas ocultas. Onde, porém, se poderá achar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O homem não percebe o valor da sabedoria. Ele não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz: em mim não está o mar. Em mim não está. O mar diz: não está comigo. Não pode ser comprada. Mesmo com o ouro mais puro, nem se pode pesar o seu preço em prata. Não pode ser comprada nem com ouro puro de Ofir, nem com precioso ônix, nem com safiras. O ouro e o cristal nem se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa os dos rubis. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compra a sabedoria, nem com ouro puro. De onde vem, então, a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondida está dos olhos de toda criatura viva, até as aves dos céus. A destruição e a morte me dizem: aos nossos ouvidos só chegou um leve rumor dela. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Ele determinou a força do vento e estabeleceu a medida exata para as águas, quando fez um decreto para a chuva e o caminho para as tempestades trovejantes, Ele olhou para a sabedoria e as avaliou, confirmou-a e a pôs à prova. Disse então ao homem: no temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Jó prosseguiu sua fala. Como tenho saudade dos meses que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava. Em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoou a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor, quando as minhas veredas se embebiam em nata e a rocha me despejava torrentes de azeite. Quando eu ia à porta da cidade, tomava assento na praça pública. Quando, ao me verem, os jovens saíam do caminho e os idosos ficavam em pé. Os líderes se abstinham de falar e com a mão cobriam a boca. As vozes dos nobres silenciavam e suas línguas colavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam falavam bem de mim, e quem me via me elogiava, pois eu socorria o pobre que clamava por ajuda, e o órfão que não tinha quem o ajudasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu fazia regozijar-se o coração da viúva. A retidão era a minha roupa, a justiça era o meu manto e o meu turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa de desconhecidos. Eu quebrava as presas dos ímpios e dos seus dentes arrancava as suas vítimas.
Eu pensava, morrerei em casa e os meus dias serão numerosos como os grãos da areia, os grãos de areia. Minhas raízes chegarão até as águas e o orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha glória se renovará em mim e novo será o meu arco em minha mão. Os homens me escutavam em ansiosa expectativa, aguardando em silêncio o meu conselho. Depois que eu falava, eles nada diziam. Minhas palavras caíam suavemente em seus ouvidos. Esperavam por mim, como quem espera por uma chuvarada, e bebiam minhas palavras como quem bebe a chuva da primavera. Quando eu lhes sorria, mal acreditavam. A luz do meu rosto lhes era preciosa, e eu, que escolhia o caminho para eles, e me assentava como seu líder, instalava-me como um rei no meio das suas tropas. Eu era como um consolador dos que choravam. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurados de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida, e sombrios e devastados desertos. Nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da gesta era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sobre a vegetação. Foram expulsos da terra. E agora, os filhos deles zombam de mim com as suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto, agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu. Eles ficam sem freios na minha presença. À direita dos embrutecidos me atacam. Preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha. Arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como em nuvem. E agora esvazia-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos. Minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é como a minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento, e me jogas de um lado para o outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passavam dificuldades e que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres?
Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Perambulo escurecido. Mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima de febre. Minha harpa está afinada para cantos fúnebres e minha flauta para o som do pranto. Paramos por aqui esse vídeo, essa leitura da Bíblia em ordem cronológica. E eu te pergunto, como que fala em português? Te peço, me veio a palavra, te peço, dá um joinha, compartilhe, divide. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com a sua geração. E não deixe de fazer um comentário. Dá uma ideia, uma opinião, uma opção, como posso melhorar nessa leitura, nesse aprendizado que nós estamos tendo. Porque é tudo um aprendizado. Vocês emparam com a palavra que eu leio, e eu imparo com vocês também. Que Deus assim nos abençoe. Não se esqueça também de se inscrever no canal e pede aos seus amigos para se inscrever no canal. Tá bom? Fiquem na paz e até a próxima leitura, se Deus assim nos permitir.